Seja bem-vindo a Conversas Cristãs. Um tempo em que nós olhamos para as notícias, para aquilo que são as coisas que são mais importantes a nível de vida diária do nosso povo e procuramos pensar nelas do ponto de vista de um cristão que procura viver a sua vida de acordo com a palavra de Deus, a Bíblia. Nós estamos a viver o tempo de regresso às aulas e este tempo é um tempo que está a trazer bastante ansiedade à nossa população em geral. Nós experimentamos aquilo que era o ensino à distância e percebemos que ele trazia muitas dificuldades. Houve muitos alunos que tiveram bastante dificuldade, não somente pela limitação em termos de recursos tecnológicos, famílias que têm às vezes vários filhos e não têm vários computadores para que cada filho possa ter acesso aos programas que estão a acontecer, também a dificuldade do ensino à distância, porque alguns não se dão bem com este estilo, até porque algumas disciplinas exigem mesmo o aluno de forma presencial para que a matéria possa ser dada de forma mais concreta e possa haver verdadeiro aproveitamento. Também a necessidade de vida social, que evidentemente que fechados em casa os nossos filhos deixavam de o ter. E portanto o regresso às aulas era algo não somente expectável, mas desejado por professores, por alunos de um modo geral. Claro que há exceções. Há professores com muito medo, há professores com idade e que têm doenças que podem trazer alguma dificuldade em relação ao contágio com o vírus. Também existem pais com muita ansiedade no que diz respeito a permitir às suas criancinhas de poderem estar presentes nas aulas. Estamos a ter um momento difícil em que as escolas estão a ser submetidas a uma pressão muito grande por parte da DGS para cumprir as muitas regras que existem e que são complicadas de ser estabelecidas no que diz respeito a crianças e quanto mais pequenas, maiores. É tempo de nós sabermos que naturalmente vai haver um aumento da incidência do número de pessoas contaminadas com o vírus, o Covid, porque é óbvio que se vai haver mais contatos, também vai haver um maior número de pessoas contaminadas. Portanto, será tempo talvez de nós fazermos uma pequena recapitulação do que nós sabemos a respeito desta situação. Bem, nós sabemos que estamos a lidar com uma virose de transmissão através, sobretudo, do ar. Há muitas dúvidas se realmente através das superfícies pode ou não haver contaminação. O que se sabe é que essencialmente esta contaminação acontece através do ar. Daí a questão dos distanciamentos e da utilização das máscaras para tentar evitar que possa haver a contaminação. Sabemos que 80% pelo menos das pessoas que são contaminadas ou vão ter sintomatologia muito leve ou não vão ter absolutamente sintomas nenhuns e vão ter o vírus e se calhar nem vão dar por isso. Sabemos que cerca de 10% das pessoas poderá recorrer aos serviços hospitalares em termos de internamento. Portanto, é uma percentagem relativamente pequena dentro do geral. Sabemos que a mortalidade, quando são contadas todas as pessoas verdadeiramente infectadas, anda na casa dos 0,5% a 1%. Portanto, bem menos do que aquilo que nós temos hoje em dia como estatística, porque há muita gente contaminada que nós ainda não temos informação por causa da dificuldade de acesso aos exames de um modo geral. Sabemos também que mais de 90% das pessoas que vêm a morrer por causa de contaminação do Covid não morrem por causa do vírus, morrem por aquilo que nós dizemos em medicina, comorbilidades, ou seja, outras doenças que a pessoa tem. A pessoa era uma insuficiente cardíaco, era uma pessoa com uma asma, uma DPOC, era um insuficiente renal, tinha uma diabetes complicada, enfim, havia uma série de problemas de saúde nesta pessoa que faziam com que ela ficasse debilitada e então o vírus, digamos, é a gota que faz transbordar o copo. Esta pessoa já estava numa situação de saúde difícil, já era uma pessoa que vivia em risco, digamos, por causa da sua saúde ser precária e com esta situação, por causa da virose, de todo o processo inflamatório que esta virose traz, a situação complicou-se. No entretanto, desde que nós começamos a lidar com o Covid até agora, os protocolos de tratamento progrediram, nós sabemos hoje muito melhor como é que nós podemos lidar com a situação, os medicamentos que podem ser usados e que são úteis, os que não têm grande utilidade, quando usar, quais são as dosagens que devem ser feitas. Portanto, houve uma progressão no que diz respeito a saber lidar com toda esta situação e os tratamentos hoje estão mais avançados no que diz respeito ao tratamento. Sabemos também que as vacinas estão em fase avançada de estudo, mas ainda não temos nenhuma vacina que nos dê segurança. A expectativa de que nós possamos ter dentro de um mês, 2 meses, ou seja, em muito pouco tempo, uma vacina que realmente seja segura e que nos traga aquela expectativa que nós temos de volta à normalidade não é real.
Não será correto nós vivermos esta expectativa, porque isto não vai acontecer. As vacinas que estão sendo propostas neste momento ainda precisam de alguns meses de estudo para que nós possamos então avançar para uma fase de convicção em que a vacina vai poder ser feita com segurança e que as pessoas vão poder realmente utilizá-la. Ela hoje é, infelizmente, um meio de arma política, tendo em conta situações de campanhas eleitorais, etc. E nós todos vamos estar ainda na expectativa. A noção de que esta vacina possa ser obrigatória é algo que parece-nos estranho, porque vivemos em democracia, mas também temos que estar na expectativa de esperar, porque esta questão da obrigatoriedade não significa garantia de que nós vamos ter maior compliance da população. Pelo contrário, é provável que haja até mais resistência quando as coisas são impostas. Nós temos que entender que as nossas autoridades vivem e lutam com uma situação difícil. E como cristãos, a nossa primeira postura em relação às nossas autoridades deve ser esta. O cristão é aquele que recebe biblicamente a orientação de obedecer às autoridades e orar por elas. Antes de nós começarmos a criticar, antes de nós falarmos mal, antes de nós dizermos que as autoridades estão a fazer isto ou aquilo, estão a ser autoritárias ou não sabem o que fazem ou que mudam de opinião, nós devemos gastar o nosso tempo em oração. E é provável que se nós gastarmos algum tempo clamando ao Senhor para que haja sabedoria e discernimento por parte das nossas autoridades, não teremos tanta facilidade em logo a seguir depois criticarmos e dizermos que está mal. Vamos reconhecer que é muito fácil criticar do nosso lado, em que nós não temos, na verdade, poder para fazer absolutamente nada. Não está nas nossas mãos e, portanto, é fácil dizer que está bom ou que está mal. Vamos ter a humildade de pedir a Deus que ajude as autoridades neste tempo difícil a tomar as melhores decisões. Vamos obedecer aquilo que está estabelecido. Os distanciamentos são marcados para que haja proteção. A utilização da máscara, que é desagradável para todos nós, existe para a nossa proteção e a proteção dos outros. A responsabilidade em percebermos que se há sintomatologia, nós devemos procurar os meios para podermos saber o que é que se passa. Hoje em dia, nós sabemos que há linhas telefónicas disponíveis, há profissionais preparados para nos atender, há vários meios para fazer os testes de diagnóstico e é isso que nós temos que fazer. Não ficar a especular, mas diante da dúvida procurar as autoridades e nos informarmos. Há, infelizmente, aquilo que podemos dizer informação a mais, porque há muita informação chegando a cada um de nós. Informação por vezes contraditória e que muitas vezes as pessoas não estão preparadas para responder. Portanto, nós não devemos simplesmente confiar porque ouvimos uma coisa aqui ou ouvimos outra coisa ali. Devemos buscar aqueles que têm a responsabilidade de tomar as decisões certas para que depois também possamos cobrar aquilo que é o nosso pedido, digamos, de porque é que as coisas estão a ser feitas desta maneira ou porque é que não correram tão bem. Em relação aos nossos miúdos e à volta às aulas, nós devemos instruir as nossas crianças a obedecer aquilo que são as instruções dadas pelos professores, pelos auxiliares da escola, para que, de uma maneira geral, os nossos filhos possam ser parte da solução e não do problema. Que eles possam colaborar com as autoridades escolares para que as coisas possam correr da melhor maneira. Lembrando que os nossos miúdos, os nossos alunos, os nossos filhos, sejam crianças, sejam juniores, sejam adolescentes, fazem parte daquela parte da população que tem a menor índice de problema, que dificilmente vai ter problemas graves. É claro que existe uma ou outra situação em que uma criança tem mais dificuldade, mas são muito poucos e, portanto, nós podemos realmente mandar os nossos filhos à escola com a confiança de que as autoridades e a escola vai fazer o melhor possível para que tudo possa correr bem. Oremos para que este não seja um período de complicação. Oremos para que não seja necessário um novo confinamento. Oremos para que o regresso às aulas possa correr da melhor maneira possível.